Imagine isto. Você acorda todos os dias e segue o roteiro. Vai ao trabalho que escolheram para você, mantém relacionamentos que não questionou, vive valores que herdou sem refletir. Você está ocupado, produtivo, funcional, mas no silêncio da noite, quando a máscara cai e você está sozinho consigo mesmo, surge uma pergunta que te assombra. Quem sou eu de verdade? Você sente um vazio estranho, uma ansiedade sem nome? Porque no fundo você sabe. Você está vivendo a vida de todos, menos a sua? Está seguindo o rebanho, vestindo a fantasia que a sociedade costurou para você? E o pior é que você nem sabe quando começou a fazer isso? E se a ansiedade que você tanto tenta evitar for na verdade o caminho para a liberdade? E se o medo que te paralisa for justamente o sinal de que você está prestes a se tornar quem realmente é? E se tudo o que te ensinaram sobre viver com segurança for exatamente o que está matando sua alma? Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês do século XIX, viveu atormentado por essas questões. Numa época em que a sociedade europeia valorizava a conformidade, a razão fria e a vida calculada, ele ousou dizer o impensável, que a verdadeira existência exige angústia, escolha e um salto de fé para dentro de si mesmo. Kierkegaard rompeu um noivado que todos aprovavam porque percebeu que estava prestes a viver uma mentira confortável. Preferiu a solidão e o questionamento ao casamento socialmente aceito. Seus escritos não buscavam confortar, mas despertar, e sua filosofia, longe de ser teoria abstrata, é um chamado urgente para quem sente que está vivendo no piloto automático seguindo um script que não escreveu. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse despertar. Vamos explorar o desespero silencioso de quem não se escolhe, a angústia criativa que precede toda transformação e a coragem radical de viver autenticamente. Com Kierkegaard como guia, você vai descobrir que escolher a si mesmo não é egoísmo, é o ato mais corajoso que existe. Existe um tipo de sofrimento que não grita, não sangra, não deixa marcas visíveis. Kierkegaard o chamou de desespero, mas não o desespero dramático, aquele que todos reconhecem. Ele falava de algo muito mais perigoso, o desespero de não ser você mesmo, de viver uma existência emprestada, de passar pela vida sem nunca ter realmente existido. A maioria das pessoas, ele observou, vive nesse estado e nem percebe. Elas estão desesperadas, mas chamam isso de normalidade. Estão perdidas, mas chamam isso de estabilidade. Seguem a multidão e acreditam que isso é sabedoria. Kierkegaard escreveu: a maior tragédia não é morrer, mas nunca ter vivido. Pense nisso. Quantas das suas escolhas foram realmente suas? Quantas vezes você tomou uma decisão não porque sentia que era certa para você, mas porque era esperada, aprovada, segura? Você escolheu sua carreira ou seguiu o que seus pais sugeriram? Você está em seus relacionamentos por amor verdadeiro ou por medo de ficar sozinho? Suas crenças são fruto de reflexão profunda ou apenas repetição do que sempre ouviram ao seu redor? Essa vida no piloto automático, essa existência sem escolha consciente, é o que Kierkegaard identificou como a doença mortal. Mortal não porque mata o corpo, mas porque mata a alma. Você pode viver décadas assim, funcional, produtivo, até bem-sucedido aos olhos do mundo. Mas por dentro há um deserto, um vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher. Por que vivemos assim? Porque escolhemos a inconsciência? Kierkegaard tinha uma resposta incômoda. Porque é mais fácil. É muito mais confortável se esconder na multidão do que enfrentar a si mesmo. Quando você segue o que todos fazem, nunca precisa questionar. Quando aceita o pensamento comum, nunca precisa pensar de verdade. A multidão nos protege da responsabilidade de ser. Ele observou com precisão cirúrgica como a sociedade cria uma espécie de anestesia coletiva. Todos ocupados, todos fazendo, todos correndo, mas ninguém parando para perguntar: para onde estou indo? Isso é realmente meu? A multidão tem horror à individualidade, porque o indivíduo autêntico expõe a mentira coletiva. Kierkegaard escreveu: há dois caminhos. Um é sofrer, o outro é tornar-se professor de que os outros sofrem. A maioria escolhe o segundo. É mais fácil julgar, comparar, seguir tendências,
do que olhar para dentro e enfrentar quem você realmente é? Você já percebeu como evitamos ficar sozinhos com nossos pensamentos? Sempre há uma tela, uma notificação, uma distração, porque no silêncio a verdade aparece e a verdade é desconfortável. Ela nos mostra que talvez estejamos vivendo uma vida que não nos pertence. A validação externa se torna uma droga. Você posta para ver se é aprovado. Você se veste para ser notado. Você conquista para impressionar. Mas nada disso toca o vazio interior, porque nada disso vem de você. É tudo reflexo, imitação, performance. E o mais trágico? Kierkegaard percebeu que as pessoas defendem essa prisão. Elas atacam quem ousa viver diferente, porque a autenticidade do outro expõe a falsidade de suas próprias vidas. A multidão precisa que todos permaneçam dormindo. Quem acorda é uma ameaça. Aqui está o paradoxo mais belo e assustador de Kierkegaard. A angústia não é o inimigo, é o portal. Aquela sensação de vazio, aquele desconforto que você sente quando está prestes a fazer uma escolha verdadeira, não é sinal de que algo está errado, é sinal de que algo está finalmente começando a ficar certo. Kierkegaard chamou isso de a angústia da liberdade. Quando você percebe que pode escolher quem ser, que não há script obrigatório, que você é radicalmente livre, surge um medo profundo. Porque com a liberdade vem a responsabilidade. Você não pode mais culpar os outros, não pode mais se esconder atrás das expectativas. Você é o autor da sua própria vida. E essa percepção é vertiginosa. É como estar na beira de um abismo. Você pode recuar, voltar para a segurança da multidão, continuar fingindo, ou pode saltar. Pode escolher a si mesmo, mesmo sem garantias, mesmo com medo, mesmo que isso signifique decepcionar os outros. Kierkegaard escreveu: ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é perder-se completamente. Essa frase deveria estar gravada na mente de todos que sentem que estão vivendo pela metade. O que acontece quando você finalmente ousa? Quando você escolhe a carreira que te fascina, mesmo que pague menos? Quando você termina o relacionamento que todos aprovam, mas que te sufoca? Quando você expressa a opinião que ninguém quer ouvir? Você se torna real. Pela primeira vez você existe de verdade. Não é um caminho sem dor. Kierkegaard nunca prometeu conforto, mas ele prometeu algo maior, autenticidade. E com ela vem uma paz que nenhuma aprovação externa pode dar, porque finalmente você está em harmonia consigo mesmo. A angústia, portanto, não precisa ser evitada, ela precisa ser abraçada. É o sinal de que você está vivo, de que está escolhendo, de que está finalmente se tornando quem é. Kierkegaard não era um filósofo de Torre de Marfim. Ele viveu o que pregou e isso quase o destruiu. Aos 27 anos estava noivo de Regina Olsen, uma jovem que amava e que toda Copenhague aprovava. O casamento era certo, esperado, adequado. Mas Kierkegaard sentia algo que não conseguia ignorar. Se casasse, estaria traindo a si mesmo. Ele rompeu o noivado, e o escândalo foi imenso. A sociedade o condenou. Regina ficou destroçada. Sua família o rejeitou. Mas Kierkegaard sabia que escolher o conforto social seria matar sua alma. Ele escreveu mais tarde: se eu tivesse me casado, nunca teria me tornado quem sou. Essa escolha o deixou profundamente solitário. Ele passou anos isolado, escrevendo compulsivamente, explorando os abismos da existência humana. Mas foi nessa solidão que ele encontrou sua voz verdadeira. Foi no deserto do abandono social que ele descobriu a si mesmo. Kierkegaard não romantizava essa dor. Ele sabia que escolher a si mesmo tem um custo, mas também sabia que não escolher tem um custo maior, a morte da alma. Ele preferiu ser um estranho autêntico do que um cidadão falso, e é aqui que sua filosofia se torna tão poderosa. Não é teoria, é testemunho. É um homem que olhou para o abismo entre ser aceito e ser verdadeiro e escolheu a verdade. Um homem que preferiu a angústia da liberdade à prisão do conformismo. Sua vida nos mostra que o caminho da autenticidade é solitário. Nem todos vão entender, muitos vão criticar,
Mas no final você terá algo que nenhuma aprovação externa pode dar. Você terá a si mesmo. Se há uma área onde a filosofia de Kierkegaard brilha com força brutal, é nos relacionamentos. Quantas pessoas estão em relacionamentos não por amor, mas por medo? Medo da solidão, medo do julgamento, medo de não serem suficientes sozinhas? Kierkegaard percebeu que a maioria dos relacionamentos é uma fuga de si mesmo. Duas pessoas que não tiveram a coragem de se escolher tentam se completar no outro, mas isso não é amor, é dependência disfarçada. É duas metades tentando formar um inteiro, quando deveriam ser dois inteiros compartilhando uma jornada. Ele nos convida a uma pergunta dolorosa. Você está com essa pessoa porque a escolheu verdadeiramente ou porque tem medo de ficar sozinho? Você se casou porque sentiu um chamado profundo ou porque era o próximo passo esperado? Seus relacionamentos são baseados em autenticidade ou em necessidade? O relacionamento verdadeiro, na visão de Kierkegaard, só acontece entre duas pessoas que já se escolheram primeiro, que já enfrentaram a angústia de ser, que já se tornaram indivíduos. Só então podem se encontrar de verdade, não como metades desesperadas, mas como seres completos que escolhem caminhar juntos. Isso significa que às vezes amar é deixar ir, é reconhecer que você está em um relacionamento pela razão errada, é ter a coragem de enfrentar a solidão para, quem sabe, encontrar algo verdadeiro depois, ou encontrar a si mesmo, o que já é tudo. E nas amizades, quantas delas são autênticas e quantas são apenas máscaras sociais? Kierkegaard tinha poucos amigos verdadeiros porque poucos estavam dispostos a ter conversas reais. A maioria preferia a superficialidade segura. Quando você se escolhe, seus relacionamentos se transformam. Você para de tolerar falsidade, para de aceitar migalhas de afeto, para de se adaptar para ser amado. E, paradoxalmente, é aí que surgem as conexões mais profundas, porque finalmente você está oferecendo algo real, você mesmo. Há um momento, um instante silencioso e sagrado em que tudo muda. Kierkegaard chamou isso de o salto de fé. Não fé religiosa necessariamente, mas fé em si mesmo. É o momento em que você para de calcular, para de buscar garantias, para de esperar aprovação e simplesmente salta. Você não sabe se vai dar certo. Não há certezas, não há manual, não há segurança. Mas você salta mesmo assim, porque continuar na margem é apodrecer lentamente. É o momento em que você escolhe o desconhecido da autenticidade ao invés do conhecido da mentira. Esse salto é o ato mais corajoso da existência humana, porque você está escolhendo a si mesmo sem saber quem você é ainda. Você está apostando em um potencial não comprovado, está dizendo, eu não sei quem sou completamente, mas vou descobrir. E prefiro ser um mistério para mim mesmo do que uma cópia de todos os outros. Kierkegaard entendeu que esse salto não é racional. A razão sempre vai te dizer para ficar onde está, porque é mais seguro. A razão calcula riscos, mede consequências, busca aprovação. Mas a alma conhece outro caminho. E quando você finalmente ouve a alma, você salta. O que acontece depois do salto? Você pode cair, pode falhar, pode descobrir coisas sobre si que não esperava, mas você também pode voar, pode descobrir talentos que nem sabia que tinha, pode encontrar um propósito que faça seus olhos brilharem, pode viver de verdade pela primeira vez. E mesmo que você caia, mesmo que erre, você terá algo precioso, terá vivido a sua vida, terá feito escolhas conscientes, terá sido o autor da sua história, não apenas um personagem no roteiro de alguém. Kierkegaard sabia que nem todos têm coragem para o salto, e ele não julgava, mas ele nos lembra. A vida que você não escolhe ainda é uma escolha, e talvez a pior de todas. Kierkegaard não nos deixou respostas fáceis. Não há fórmula, não há 5 passos para a autenticidade, não há garantias. Mas ele nos deixou algo mais valioso, a verdade nua de que você pode escolher. Que em meio a todas as expectativas, pressões e julgamentos, há sempre uma porta de saída. E essa porta é você mesmo. Ao longo desta jornada, vimos que o desespero silencioso de não se escolher é a doença do nosso tempo. Que a multidão nos anestesia, mas a angústia nos acorda.
que a coragem de ser você mesmo não elimina o medo, mas o transforma em combustível para a transformação? Escolher a si mesmo não é egoísmo, é o ato mais generoso que existe porque só quem se escolheu de verdade pode oferecer algo real ao mundo. Só quem enfrentou sua própria angústia pode estar verdadeiramente presente para o outro. E aqui está o mistério mais libertador de todos. Quando você para de viver para a aprovação alheia, quando você salta para dentro de si mesmo, quando você escolhe a angústia da liberdade ao invés da prisão do conformismo, algo extraordinário acontece. Você se torna vivo. Finalmente, intensamente, autenticamente vivo. E você? O que está impedindo você de dar o salto? Qual é a escolha que você sabe que precisa fazer, mas tem medo de fazer? Que vida você está vivendo que não é sua? Compartilhe nos comentários uma vez em que você teve a coragem de escolher a si mesmo, mesmo que o mundo não entendesse, ou compartilhe o que você ainda está com medo de escolher. Talvez ao nomear isso você dê o primeiro passo do salto, e talvez sua coragem inspire outra pessoa a saltar também, porque no final é assim que a transformação acontece. Não com grandes revoluções coletivas, mas com escolhas individuais corajosas. Uma alma de cada vez despertando, um salto de cada vez rumo à liberdade,